Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Bom, gente, eu sou a Luísa, eu sou da Amanda Med. Para quem nos segue, não nos conhece, nós somos um marketplace de farmácias. E hoje a gente veio conversar aqui com a Bruna, psicóloga Bruna, para comemorar o Dia do Psicólogo, que é uma data que a gente precisa valorizar muito. Hoje em dia ela está sendo cada vez mais, né, valorizada pelas pessoas, porque a gente está conseguindo dar mais ênfase à nossa saúde mental, né? Como a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Então a gente convidou a Bruna para participar aqui com a gente, ela já está entrando, para parabenizar ela também, né? E conversar com nós sobre ansiedade, que é um tema assim que está realmente muito em voga hoje em dia. E ela vai nos explicar, né, o que é ansiedade, como eu consigo identificar, né, o que eu posso fazer quando eu estou ansioso e vai nos dar várias dicas, tá bom? Então, daqui a pouco a Bruna tá entrando aqui com a gente, né? Ela já vai iniciar a solicitação e a gente vai conversar sobre isso. Nós, Amanda Med, né, nós temos muito o propósito na nossa empresa, apesar de a gente trabalhar com tecnologia, trabalhar com coisas que dão mais facilidade, agilidade para o nosso dia a dia, a gente preza muito por tempo e qualidade de vida para os nossos clientes, então cuidar da saúde mental é algo fundamental para isso. Então, vou aceitar, Bruna. Tá entrando. Bom, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui. Oi, Bruna, tudo Oi, bem? tudo, Luísa? Tudo certo? Tudo certo, prazer estar aqui contigo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso Eu convite. que fiquei muito feliz, muito honrada pelo convite, agradeço o espaço, né? Sempre tão bom poder falar de um assunto tão importante e que está impactando tanto as pessoas, né? Eu acho que mais ainda nesse momento aí de pandemia. Verdade, verdade. Muito, muito importante esse assunto mesmo. E Bruna, para a gente começar, eu queria que tu te apresentasse, contasse quem é a Bruna, quem é a psicóloga Bruna pra Uhum. gente, para o pessoal conhecer melhor. Então, eu sou psicóloga, né? Eu atuo com abordagem breve focal de orientação psicanalítica. Eu atendo presencialmente em Novo Hamburgo, mas agora, né, precisei me reinventar aí e estou atendendo online também, o que me surpreendeu bastante. Eu já tive experiência, né, em atendimento hospitalar, então já trabalhei bastante com questões de tentativa de suicídio, pacientes oncológicos, né? Hum, Então, essa coisa da ansiedade, né? Então, é um assunto que eu gosto bastante, assim, né, de trabalhar. sim. Bruna, então, hoje, né, como esse é o nosso assunto principal, eu vou primeiro começar com uma pergunta para ti. O que que é ansiedade? Porque a gente sabe que é normal se sentir ansioso às vezes, né? Por exemplo, vai entrar num novo trabalho, tu se sente ansioso porque tu fica com aquela expectativa, vai conhecer uma pessoa nova também. Mas o que que realmente é a ansiedade e a doença ansiedade? O que, Tá. que ela é? Primeiramente, eu queria complementar isso que tu disse, né? Que a ansiedade ela é fundamental como qualquer outra emoção, como a felicidade, como a tristeza, como a Uhum. raiva, né? Um, ela é importante porque ela Uhum. acaba nos protegendo de alguma ameaça. Ela nos Uhum. faz recuar diante daquilo que a gente não conhece. Então, nesse momento agora de pandemia, né, a gente se percebe muito nisso, né? Esse medo da incerteza, essa coisa que eu não conheço. Opa, o que eu vou fazer, né? Então, todos nós já nos sentimos ansioso, né? É algo do ser humano, só que algumas pessoas Uhum. acabam afetando mais. E às vezes as pessoas ainda já têm algumas outras demandas e acaba por vezes, né, tendo aí alguma patologia, alguma coisa nesse sentido, né? Então, um exemplo Uhum. para explicar bem, ilustrar bem, né, o que é a ansiedade. A ansiedade é aquilo que é um sentimento forte de angústia que vem do nada, né? Ele surge Uhum. do nada, eu não Que dói aqui, né? e tu, meu Deus, o que é isso, né? Da onde que vem, para onde que vai, o que eu faço agora? E tu sente que algo vai acontecer e tu não sabe o que é, mas tu precisa estar preparado para isso. Aí vem aquela coisa do querer premeditar Uhum. o futuro, né? Das pessoas ansiosas, que é aquela coisa assim,
tá, mas se acontecer isso, eu vou fazer tal coisa. E se acontecer aquela coisa, eu vou fazer aquilo. Então, a pessoa tá vivendo o agora, na verdade, premeditando o futuro, né? Então, ela deixa de viver o agora para ficar fantasiando do que pode acontecer. E nisso, muitas vezes, a máquina não dá conta, né? Mais ou menos isso. Com certeza. Acaba afetando outras partes, né? Por exemplo, acaba afetando o resultado no trabalho, porque tu fica tanto pensando no futuro que tu não consegue Sim. produzir, relações interpessoais também, né? É um acúmulo de coisas que ela pode trazer Sim, e negativas, é um né? gasto de energia muito grande. A pessoa, ela gasta muita energia pensando em todas as possibilidades que podem vir a acontecer. E quando, às vezes, chega lá na frente, não acontece nada daquilo. Acontece outra coisa. E daí, sim, a pessoa fica Sim. mais, né, fora de órbita ainda, né? Mas, assim, Fica mais complicado ainda de como eu vou lidar, né? sim. E, Bruna, como é que eu consigo identificar que eu tô ansiosa? Porque, ok, tu mesma disse que é um sentimento normal, né? Mas como eu identifico que ela tá me prejudicando, né? Quais sinais o meu corpo sente? Como é que eu demonstro isso pra mim? Como é que eu consigo identificar? Até mesmo pra conseguir buscar uma ajuda, né? Uhum. Então, começa ali com aquele medo em excesso sobre qualquer tipo de situação, né? Uma preocupação maior do que se deveria ter ali por alguma situação, às vezes pequena, a pessoa já fantasia coisas enormes, né? Uma pessoa agitada, ela não consegue se concentrar nas suas atividades, ela não consegue ler um livro, ela não consegue conversar com uma pessoa, porque a cabeça dela anda tão rápido, o cérebro dela é tão rápido que ela não Uhum, consegue manter uma linha de raciocínio numa conversa, né? Então, uhum. também tem aquela coisa assim sabe aquela a pessoa que fica mexendo a perna, assim, batucando a mão, roendo unha, Sim, né? E eu acho que corrobora muito com o título da live, né? O meu ser parado em alta velocidade, né? Porque o que que acontece? A pessoa, ela tá com o cérebro dela tá com tantas sinapses ali, né? Tanta coisa acontecendo na cabeça dela, e ela precisa transformar aquilo em energia. Então ela fica batucando a perna, fica aí se mexendo, porque ela transforma aqueles pensamentos todos ali, ela tá parada, mas ela precisa transformar em energia. Irritabilidade também, né? Acabar descontando nas pessoas que às sim. vezes não tem nada a ver com a situação, né? Alterações físicas, então suor excessivo, boca seca, coração acelerado, né? Então tem que ficar bastante atento a esses sinais, assim, né? O corpo ele fala muito também. Sim. Sim. Doenças de pele também, né? Alergias, Sim, assim, sim, com certeza. algumas coisas, Sim, que né? acaba às vezes Sim. somatizando, né? Que depois eu também vou falar um pouquinho sobre isso. A pessoa acaba às vezes somatizando, né? O corpo fala por si. O que que acontece? Quando a pessoa ela não transforma Uhum. os seus sentimentos, as suas emoções em palavras, não coloca para fora, o corpo manifesta. O corpo começa a apresentar alguns sintomas, Sim. né? Seja na pele, seja dores de cabeça, né? Todo dia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes a pessoa vai lá, toma um remedinho ali e não adianta. No outro dia tá de novo. E por que que eu tenho essa dor de Ah, cabeça, sim. né? Então, Sim, nossa. Mas a gente sabe, né? Eu acho que a gente ainda tá vivendo num período de incerteza, né? Devido à pandemia. E como é que esses períodos impactam a nossa saúde emocional, né? A nossa saúde mental? uhum. Porque imagino que para o ansioso é muito mais difícil lidar com isso, né? Porque ele não sabe se ele vai continuar trabalhando em casa, se ele vai trabalhar presencial, vai pegar o corona, e se ele vai para o hospital, e ele já começa a viver num É. futuro, né? Então, como é que se faz para lidar com esses períodos assim? Então, todos nós fomos impactados com a pandemia, né? Pessoas que não são tão ansiosas assim, enfim, todos nós fomos impactados com isso, né? Forçados a sair da nossa zona de conforto. Então, é normal a gente sentir medo, né? Perante aquilo que eu não conheço. Só que quem sofria de ansiedade e acabou intensificando muito aí,
eu acho que começou a perceber a importância, pelo menos eu percebi isso, né? E a necessidade de cuidar da saúde emocional. Então, tem muitas pessoas procurando atendimento psicológico nesse momento, né? Coisa que muitas vezes as pessoas tinham certo receio de buscar atendimento psicológico. Eu acho que elas estão vendo que, sim, eu posso ter um espaço para mim, posso ter um momento de eu colocar para fora, né? Aquele momento só meu, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim que as pessoas estão lidando nesse momento, buscando, sei lá, fazer algum exercício físico, ocupar a mente de alguma maneira que vá colocar aquela energia para fora. Sim. Sim, e realmente, né, os números mostram até o crescimento de buscas por terapias online cresceram Sim. muito, né? Porque as pessoas mesmo em casa estão vendo a necessidade, né, de uma Uhum. ajuda, né? E eu acho que tá saindo muito aquela questão do tabu do psicólogo, né, que tinha, que psicólogo era só pra Sim. louco, né? E as pessoas estão vendo a terapia como uma continuação da academia, uma continuação da ida do nutricionista, da ida no ginecologista, sabe? Como uma terapia normal que tu precisa fazer de forma recorrente, né? Para que tu fique plena, né? Tua saúde fique plena. Não adianta tu tá magra, bonita, maravilhosa, só que tua cabeça não É. tá bem, né? Não adianta, não vai ter resultado. Então as pessoas estão conseguindo mudar a mentalidade quanto a Uhum. isso, né? Essa conexão mente-corpo, né? Precisa haver essa comunicação aí, Sim. porque se de algum lugar aí não for cuidado, se eu tô em excesso na mente, mas o corpo não tá indo bem, ou em excesso no corpo, a mente não vai indo bem, então tem que haver um equilíbrio, buscar encontrar esse equilíbrio, né? Então é mais ou menos isso. Sim, sim. Então, Bruna, como é que funciona a questão do acolhimento emocional, né? Porque a gente sabe que as pessoas, né, para chegarem nesse momento de precisar ir até o psicólogo, elas precisam passar por um processo de aceitação, né? De, ok, eu não estou bem, eu preciso de um apoio. Então, como é que funciona esse processo de acolhimento do teu emocional, de ver realmente que tu precisa de ajuda? Como é que se dá, assim? Como é que é a tua visão quanto psicóloga quanto a isso? Algo que eu percebi, assim, né, que as redes sociais, esses momentos que a gente está proporcionando aí de lives, né, que tá tendo né, o tempo todo aí, Ah, esse momento de informações, assim, sei. de mostrar que não é esse bicho de sete cabeças, que tu pode sim buscar ajuda, que não tem problema nenhum, que tu não é louco, né, que nem as pessoas dizem. Tu não precisa ter um enorme problema para tu buscar ajuda psicológica. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente está conseguindo desmistificar o que é esse cuidado com a saúde mental, né? De que fazer terapia é como uma forma de autoconhecimento, como se conectar consigo, uma forma de poder ressignificar algumas coisas internas que, por vezes, a pessoa não está conseguindo acessar porque está com esse montaréu de pensamentos aí. Então, na terapia, por vezes, acontece com pessoas ansiosas de chegarem nos primeiros atendimentos e simplesmente, nossa, largarem, assim, muitos conteúdos, né? E tu acolhe aquilo. Uhum. Né? Então, assim, a pessoa ela precisa despejar aquilo, vamos dizer assim. E aquele ali é o local, porque quem no dia a dia corrido tem tempo para ficar escutando, às vezes, é tudo aquilo ali que a pessoa precisa falar, né? Então, esse ali é um momentinho da Uhum. semana, o teu horário, que tu vai lá poder falar sobre qualquer coisa e sem ser julgado, né? Então, tem esse lado também. Então Sim. é mais ou menos isso. Eu acho que as pessoas estão vendo, estão tendo esse acesso de que tudo bem, eu posso buscar ajuda, não tem problema nenhum. E estão gostando, né? Então, aos poucos, quando vai esvaziando essa mente acelerada, vai encontrando as coisas lá, aquelas angústias que estão lá escondidinhas em alguma gaveta. Né? Eu costumo dizer que às vezes é uma caixa que tá Uhum. com um monte de coisa dentro, fechada, e tem muita coisa em cima. Então, tu precisa ir tirando essas caixas, olhando o que tem dentro, ver o que vai fora, o que dá para aproveitar, e até chegar naquela lá que tá escondidinha, né? Mais ou menos assim. Vai indo, É. indo, né? Mas, Bruna, quando, por exemplo, a pessoa sofre de ansiedade, é possível ela deixar de ser?
Ou isso, as pessoas já têm uma predisposição genética, ou elas desenvolvem ao longo da vida? Como é que Uhum. funciona isso? Eu não diria predisposição genética. Eu diria que é da condição humana. Tá. Que é que nem eu disse antes, ela é Hum, fundamental. A gente precisa ter a ansiedade como forma de recuar, como forma de cuidado, né? De preservação. Então, a gente precisa dela. Só que aí algumas pessoas que talvez não conseguem lidar com outras situações, por exemplo, assim, tem alguma coisa ali que precisa ser vista, mas ela vai criando muitas coisas, e daí vai criando essa mente acelerada, né? Então, assim, faz muitas atividades, né? Que eu sempre digo o quanto é importante a gente desacelerar, né? A gente parece que a gente precisa estar o tempo todo produzindo, né? Eu que também tenho ali a rede social, percebo muitas vezes, nossa, a gente precisa mostrar o conteúdo, né? Precisa colocar ali o conteúdo, precisa se mostrar presente, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o seu tempo, a sua pausa, né? Então, assim, as redes sociais, a gente precisa estudar, precisa trabalhar. Então, é tanta atividade que às vezes a pessoa não dá conta. Então, por isso que essa mente acelerada tá tão atual. E agora, com esse medo da pandemia, né? Essas incertezas, será que eu vou ter meu emprego? Será que quando vai voltar ao sim, normal, será que né, a gente já não tá num novo normal? Como é que é isso, né? Então, sim. E Bruna, por exemplo, né? A ansiedade, ela se destaca mais em algum aspecto da vida das pessoas? Existe algum padrão? Ou isso é muito pessoal, assim? Por exemplo, eu sou mais ansiosa, mas com aspectos relacionados ao meu trabalho. Enfim, tem alguma coisa eu acho que assim? isso é muito subjetivo, né? Claro que sim, tem algumas pessoas que Uhum, às vezes são mais ansiosas em relação ao trabalho, eu acho que tem, mas daí tem a ver com inseguranças também, tem toda uma outra coisa, autocrítica, então acaba gerando uma uhum, ansiedade, né? Então, eu uhum. acho que é muito subjetivo isso, né? Não, eu não vejo um padrão, né? Não saberia te dizer um padrão certo, Sim. eu acho que é muito subjetivo. Entendi. Legal. E quais dicas que você dá para uma pessoa quando ela está passando por uma situação assim, quando lá no teu consultório, tá conversando com ela, assim, o que que tu fala para essa pessoa que está ansiosa, que está travada, né? Ela tá tão acelerada que ela travou, né? O que que tu dá de dica para Uhum. essa pessoa? Primeiro tem toda essa escuta, né? Que essa pessoa ela precisa disso. Ela Sim. precisa colocar para fora e saber que tem alguém ali que está escutando, que está acolhendo. Então tem toda essa escuta. Saber o momento também de falar, de como vai intervir, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente não existe, eu costumo dizer, não existe receita de bolo, tá? Mas algumas coisas assim eu vou Sim. pontuar que eu acho importante para que a gente possa cuidar melhor da Uhum. nossa saúde emocional e, consequentemente, da ansiedade, né? Então, assim, é clichê o que eu vou falar agora, mas funciona, tá? E é muito importante, que é respirar, né? Porque o que faz o respirar? Ele faz com que a gente se conecte com o momento agora, com o meu corpo, com o meu Uhum. eu e com o momento agora. Por que é uma pessoa ansiosa? Ela é uma pessoa que está pensando lá na frente, né? É uma pessoa que tá aqui, mas não tá aqui. Ela tá lá na frente. Então, respirar faz com que ela preste atenção na sua respiração e vá voltando para o agora, né? Então, é aquela coisa, respira e não pira, né? É clichê, mas faz todo sentido. Aham. A questão de Sim. buscar ter momentos de pausa, tá? Eu acho que isso aí é muito importante. Desacelerar, compreender quais são as tuas atividades que tu mais gosta de fazer e buscar fazer isso. Tu não precisa viver naquela coisa sempre de estar produzindo, né? De, de estar sempre na obrigação de Uhum. algo. Não, eu se permitir fazer nada, sabe? E aí essas pessoas ansiosas têm muita dificuldade mesmo, né? De se permitir realmente assim, não vou fazer nada. E o fazer nada, Sim. ele traz a criatividade. Então, quando eu tô ali sem fazer nada, é o momento em que mais vem ideias na minha cabeça. Então, por que a gente não pode aproveitar também deste momento para isso, né? Para talvez ter ideias aí
próprias para se conectar consigo mesmo, né? Buscar uma atividade física. Por quê? Para conseguir transformar. Para descontar, né? Exatamente. Para colocar para fora aquela energia que eu falei que fica ali na cabeça da pessoa e ela fica ali batucando e roendo unha. Então ela precisa colocar essa energia para fora. Então, uma atividade física, buscar alguma que faça algum sentido, né? Falar Sim. e escrever sobre os sentimentos, tá? Isso é muito importante. Porque daí também vai se conectar. E parece tão difícil, né? Sim. É difícil porque... Nossa, acho que essa é a mais difícil de todas que tu falou. Porque tu parar assim agora e pensar, tá, eu tô me sentindo assim. A gente simplesmente age, né? Muitas vezes. Age por impulso, não para e pensa. Bom, eu tô me sentindo assim. Será que em algum outro momento eu me senti assim já? Como que eu lidei com isso naquela outra vez? Será que ela funcionaria agora? Sim. Não funciona? Tá, então vamos deixar estar, né? Vamos ver o que vai dar. Então, se permitir mais também o erro, não ser tão autocrítico. Sim. Né? Tudo bem, às vezes, não saber alguma coisa, ou não dar conta de alguma coisa. Geralmente as pessoas ansiosas querem dar conta de tudo. E é difícil, né? Controlar a situação. Controlar a situação. Jesus, o que aparece no consultório de pessoas... Controlar a cabeça do outro, né? Do outro, né? Tipo, controlar as reações do meu namorado, assim. Não, ele vai fazer isso do meu jeito. Não tem como, né? Vai viver em sofrimento, né? Até porque se a gente tem dificuldade de controlar nós mesmos, como que a gente vai controlar o outro? Não tem como, né? Então, a questão do controle, que eu brinco, assim, o que tu consegue lidar? O que tu consegue controlar, entre aspas? Com muito autoconhecimento. É como tu vai lidar com uma situação. Eu vou me estressar com isso ou eu vou tentar ficar tranquila, vou tentar respirar um pouco, pensar. Então, isso é o que tu consegue controlar. Como tu vai agir perante uma situação que tu perdeu o controle. Sim. Né? Então, surgiu a pandemia. Eu vou pirar ou eu vou recuar, vou olhar a situação, vou tentar entender, né? Então, é tu que vai, como vai lidar. Sim. O que mais, assim, que eu acho... Mas, Bruna, uma questão que eu acho, tu falou dessa questão dos sentimentos, né? Eu acho que uma questão que eu acho que dificulta as pessoas, às vezes, escreverem e, tipo assim, colocarem, assim, realmente o que elas estão pensando, é o medo de sentir aquilo, né? Por exemplo, eu tô sentindo um sentimento de inveja, né? E quando eu coloco no papel, parece que eu materializo que eu senti aquilo. E eu sinto que as pessoas, elas têm dificuldade, medo de afirmarem que elas estão sentindo sentimentos negativos, sabe? Sentimentos ruins, né? Que a gente vê. Então eu sinto isso. E também que as pessoas têm medo e dificuldade de interpretar os próprios sentimentos, sabe? Tipo, eu tô sentindo isso, mas isso será que é medo? Isso é ansiedade? Isso é inveja? Isso é raiva? Então, eu também vejo isso, assim, como é que a gente pode conseguir identificar melhor os sentimentos que a gente tá tendo? Eu acho que isso tem muito a ver também com as nossas experiências lá da infância, né? Quando muitas vezes, assim, a criança chora por determinada situação, às vezes pode até ser de birra, sei lá, mas tá ali chorando e o adulto de referência ali daquela criança vai dizer, para de chorar, engole esse choro, né? Próprios comportamentos até depois de adulto, tipo assim, tu vai estar ali chorando e eu vou pegar e vou te dar um lenço de papel. O que eu tô querendo dizer? Eu não suporto ver tu chorar. Porque eu vendo tu chorar, eu me mobiliza. Fazer eu me conectar com aquilo que eu estou sentindo muitas vezes e guardo. Ou quando tu tá ali chorando e eu vou lá, toma uma aguinha. Tipo, bota pra dentro, não bota pra fora. Claro que tudo isso é muito inconsciente. Sim, né? Para com aquilo. E isso é muito instintivo, não é assim por maldade nem nada. A gente acaba fazendo isso, né? E a gente aprendeu isso. Então, mas é aquela coisa assim, não sente, porque eu também posso sentir e eu não quero sentir, né? Então, assim, acho que é dificultoso, sim, isso, porque a gente aprendeu, né, muito desde lá da infância, assim,
Então, o que eu digo de dica, assim? Nomeie os sentimentos e as emoções, principalmente para as crianças, né? Desde a infância. Nomear. Tá, mas isso aqui é tal coisa. Ah, mas o que tu tá sentindo? Ah, eu tô sentindo isso. Tá, isso aí é tal coisa. Nomear as emoções desde pequeno. Isso faz com que a pessoa vá aprendendo a lidar Uhum. melhor e entendendo o que está sentindo, né? Então começa desde lá de trás, né? Sim. Não, e eu vejo que as próximas gerações vão ter, eu acho que uma questão de saúde mental muito melhor do que nós Sim. mesmos, sabe? Porque hoje a gente está buscando mais apoio, né? Nem que seja, às vezes, virtualmente, assistindo um vídeo no YouTube, lendo um material, né? A gente está buscando entender mais o que é Uhum. isso, né? O que é tratamento psicológico, Uhum. né? Então eu vejo que as crianças, as próximas gerações vão conseguir, tomara, né, lidar melhor com essas Uhum. situações, Estão né? mais questionadoras, buscando querer saber mais, né? Então, isso é muito bom, né? Muito Sim. bom. Porque a gente tinha essa coisa, que nem eu disse, a gente aprendeu muito a ficar mais travado, digamos assim. Eu acho que a nossa geração está Uhum. começando a descolar agora já mais na adultez, né? Mas lá na infância já era um Sim, pouco diferente. Então, a informação também está mais uhum. disseminada, né? Se tu for parar para pensar, né? Claro, Então tem isso também. sim. As pessoas estão tendo mais acesso. É, exatamente. E, Bruna, eu tenho uma pergunta para ti aqui, sobre a questão, assim, da depressão, Uhum, tá? Eu sei que a gente tá falando de ansiedade, mas quando uma pessoa, tipo assim, tem como um processo de ansiedade ser tão alto, a pessoa ter tanta dificuldade emocional, enfim, que acaba se tornando um processo sim. depressivo? Sim, que nem. Ou é nada a ver? Não, não pode, sim. É, é bem comum essa pergunta, assim. Até acho que é uma preocupação muitas Uhum, vezes, né? Que a pessoa ela percebe que tá ali ansiosa e, ai, será que eu vou ter depressão, né? Então é uma pergunta que já surgiu mais vezes. Mas pode sim. Então, por isso que é importante buscar logo um atendimento. E eu sugiro sempre buscar primeiro um atendimento psicológico, porque o profissional da psicologia, ele vai estar apto para perceber se aquela pessoa ela precisa daqui a pouco de algum encaminhamento para tratamento medicamentoso, né? Daí vai estar encaminhando, porque uhum, o profissional de psicologia não dá medicação, né? Não prescreve. Então ele poderia então sim, encaminhar para um psiquiatra para daí então fazer o tratamento em conjunto. Mas muitas pessoas, né, nessa ânsia de querer evitar ou de não querer olhar para as suas coisas, porque falar é mais difícil, né? Como a gente já estava falando, falar, escrever é muito difícil. Então eu vou tomar medicação. Só que daí o que acontece? De novo eu tô colocando para dentro, né? Eu não tô colocando as coisas para fora. Então, por isso que eu acho que é sim, importante primeiro buscar compreender aquilo ali. O profissional de psicologia vai estar apto para perceber se precisa buscar daqui a pouco tratamento psiquiátrico, né? E daí sim incluir medicação. Mas a uhum, depressão, como tu perguntou, pode sim acabar vindo a partir de umas crises de ansiedades aí, que não estão sendo olhadas. Pode sim. sim. Bem interessante. Bom, Bruna, então hoje é o dia do psicólogo e eu queria ver agora o teu lado psicóloga. Como é que os psicólogos lidam com esse acúmulo de informações que eles recebem, né, todos os dias no consultório, as pessoas falando, né, Uhum. botando um monte de coisa para fora. Como é que um psicólogo que tem ansiedade lida com isso? Como é que ele faz? Vocês fazem tratamentos? Como é que é a rotina assim de um Sim, psicólogo? sim. Conta pra gente. Na verdade, é de extrema importância, né, que o profissional de psicologia também faça psicoterapia, né? Porque o que acontece? Uhum, Enquanto que ele está ali com aquela pessoa, ele está fazendo aquela escuta ativa, né? Por vezes pode uhum, acontecer, como somos humanos, né? Pode acontecer de mexer com alguma coisa minha, né? Alguma situação que eu já passei na minha vida. sim, Né? Então, para mim poder ajudar ele sim. efetivamente, eu preciso também trabalhar isso na minha psicoterapia. Né? Então, é muito importante Uhum. que o profissional de psicologia também busque fazer terapia. Então, é assim que vai lidando, né? É dessa forma. Mas
tem essa coisa, né, o profissional de psicologia, por vezes, assim, ele tem essa coisa de não pegar para si, né? Não é que nem, por exemplo, vai trocar ali uma conversa com algum amigo que vai pegar muito para si, por exemplo, assim, eu também passei por isso, assim, assim, assado, sabe? Aquela conversa assim. Não, o profissional de psicologia vai estar ali para Aham. escutar e não pegar para si, né? Mas em algumas coisas Sim. toca, algumas coisas pegam. Então, é importante buscar psicoterapia, sim. Sim, pois é, porque isso é importante, né? A gente conseguir disseminar assim para as pessoas que, ok, conversar com a família é muito Sim, importante, né? Conversar com, né, marido, esposa, namorado é importante, né? Discutir as situações, né? Para não deixar as coisas morrerem assim, ficar tudo bem, não. As coisas precisam ser conversadas, mas é muito importante, né? A gente buscar alguém que não tem viés, né? Porque quando a gente discute ou com uma amiga, ela sempre vai levar para um lado, o vai levar pro lado namorado vai levar pessoal, para o né? outro, alguma coisa. Isso, e às vezes não vai conseguir, ou vai falar que aquela ajuda quando a gente tá desafando com uma amiga, pois é, Aham, bah, né? Aqueles aham. feedbacks que não são nada construtivos, Sim, né? sim. E não vai te dizer isso, né? Ou vai te julgar, ou, ai, não, tu tá reclamando de boca cheia, olha a tua vida, sabe? Exatamente. Então é muito importante tu buscar alguém que seja imparcial, né? Fique no meio, assim, né? Exatamente. Tanto que o profissional de psicologia não pode atender familiares, né? Que nem é muito engraçado, né? Sim. Quando tu diz assim, que curso você tá fazendo? Estou cursando psicologia. Que bom, depois vai poder tratar a família toda. Não, né? Não tem como. Não. Porque, querendo ou não, tu vai acabar levando pro pessoal, né? Tu conhece aquela pessoa, tu conhece a história daquela pessoa. Tu tem uma história com aquela pessoa. Então, o profissional de psicologia não atende pessoas que são da sua família ou conhecidos. Ou, por exemplo, assim, vamos dizer que eu te atenda, eu não poderia atender a sua mãe, né? Vamos dizer assim. Ou o seu esposo. Hum, Eu não poderia atender, eu atenderia somente você. Então, é bem interessante isso que tu disse, né? Que a gente tem que ter essa comunicação com as pessoas, buscar ter relações que nos sim. validam, que nos fazem bem, que nos colocam para cima e não relações tóxicas, né? Então, que tem bastante. Então, por isso que é importante buscar conversar com alguém neutro, alguém que não vai estar te julgando, né? Que vai estar ali para realmente te acolher e te escutar. Sim, pois é, eu tenho um bloquinho de anotações Aham. aqui, tô anotando as dicas. E eu até coloquei aqui para uma pergunta. Por exemplo, conviver com pessoas ansiosas, isso pode fazer que eu seja mais ansiosa? Acho que ela caiu. Eu tô aqui. Tá me ouvindo? Oi, acho que deu uma Ah, trancadinha. Não sei se fui eu pra ou mim tu. tá normal. Ok. Eu tava dizendo assim, tu falou muito dessa questão de relacionamentos Uhum. tóxicos, né? Por exemplo, conviver com uma pessoa que é ansiosa, por exemplo, relação de trabalho, né? Eu consigo ver muito isso, né? Às vezes a gente tem colegas de trabalho, né, que são muito, muito ansiosos. Isso pode acabar nos passando e a gente acabar ficando ansioso, começar a pegar a neura da pessoa, assim, como é que É que funciona? nem eu te falei antes, assim. Não digo, talvez assim, pode acabar passando, assim, né? Como se fosse, vamos dizer, algo contagioso, mas de repente no sentido assim, que nem eu falei antes, tu tá sentindo e eu não sei lidar com aquilo também, porque Uhum. eu também tenho as minhas ansiedades, né? Então pode ser que acabe contribuindo sim, porque todos nós temos a tal da ansiedade. Sim. Então, se eu tiver às vezes mais predisposição também, pode acabar contaminando, digamos assim, o setor ali de trabalho ou Sim, as pessoas. contatando. Pode sim. Uhum. Sim. Por isso que é muito importante nas empresas, né, ter esse apoio psicológico Sim, também, né? muito. Porque além de tu tratar questões, né, tu ter teu psicólogo fora, tu tratar tuas questões pessoais, tu ter alguém, né, no ambiente de trabalho para conversar, né?
que seja também imparcial e tu consiga, né? Por isso que é importante nos RH sempre ter alguém realmente para fazer esse papel, né? É bem importante, sim, ter um psicólogo no local de trabalho, mas é algo que nem todas as empresas têm, né? É bem difícil, assim, o acesso Sim, muitas vezes, né? sim, aham. Bom, Bruna, eu tenho mais uma pergunta aqui que eu tinha anotado, que é sobre. Hoje a gente até fez um post sobre Uhum, meditação, que é uma coisa que as pessoas estão falando ultimamente, né? sim. Meditação, que conecta muito com a questão da respiração também, Uhum, né? E eu queria ver o que tu acha sobre isso, sobre a questão do yoga também, sobre essas terapias mais orientais que estão surgindo, né? Que a gente está conseguindo se conectar mais. Se tu acha que isso também é algo que pode nos uhum, ajudar com as questões de ansiedade? sim. Sim, inclusive, alguns pacientes, assim, acabam trazendo, ou às vezes acabam colocando ali né, pacientes mais ansiosos, têm dificuldade para dormir, por Aham. exemplo. Eu já falei, né? É uma forma de poder ajudar a aliviar, né? Colocar, por exemplo, um vídeo antes de dormir ali, uh, aqueles com barulhinho de chuva, ou uma meditação, porque tu tá ali no modo acelerado o dia inteiro, né? Então, por que que não agora me permitir parar, me conectar comigo mesmo, colocar, tem tantos vídeos, né, no YouTube ali, de meditação, ou esses assim, mais relaxantes, e tem sido bem positivo o retorno, assim, de que realmente conseguem dormir melhor, né? Então tem dificuldade Uhum. inicialmente, tá? Para conseguir prestar atenção na respiração. Pra Uhum. parar, né? Tem, Uhum. inicialmente tem, mas estão, né, sendo persistentes muitas vezes e estão tentando. Então, yoga também. Eu acho que ele é, assim, baita conexão com o seu corpo, com a mente, meus limites, né? Até onde eu consigo ir, mas será que eu posso tentar mais um pouco? Então eu acho que é bem bacana, assim, bem válido, sim. Uhum. Uhum. Bem legal. Bom, Bruna, a gente combinou um horário, né, nós duas, e a gente tá quase chegando no horário. E eu queria ver contigo agora, fazer uma última Uhum. pergunta, assim, mais voltada pra Bruna Ai, psicóloga, meu Deus. tá? Por que que tu escolheu psicologia? Por que que tu escolheu psicologia? Pois é, Então, porque hoje é o teu sim. dia, né? Uhum. Então, conversa aí por quê? Por que essa Aham. profissão? É engraçado, assim, né? Eu até fiz um post ontem sobre isso. Escrevi uma carta aqui. Eu sempre gostei muito, desde pequena, de escutar histórias. Aham. Eu não sabia ler ainda. E eu pegava algum livro, abria e inventava alguma história, né? Ficava ali narrando alguma coisa. Então eu sempre tive essa coisa de reparar também, né, observar as pessoas, pensar assim, bah, pessoas que eu nem conheço, sabe? Ficar pensando, né, bah, Sim. a história daquela pessoa, a viagem da pessoa. Então, assim, tem essa coisa de gostar de ouvir histórias, de querer saber sobre a pessoa e ajudar as pessoas. Só que, primeiramente, eu não sabia Uhum. muito bem ainda o que eu queria. E eu fiz um técnico em contabilidade, né, ali na época do Uhum. ensino médio. Só que dentro deste curso, e eu não conhecia psicologia, né, ainda naquela época, assim. Pelo menos não próximo. E daí, dentro deste curso, eu tive a cadeira de psicologia. E quando eu me deparei, eu pensei, nossa, é isso. É isso que eu quero para minha vida. Que Só legal. que daí eu terminei o técnico. Terminei o técnico e assim que Aham. terminei, eu comecei a fazer, então, a graduação de psicologia. Então, assim, para mim, foi algo de me encontrar realmente. Foi mais ou menos assim a minha escolha. Sim. Que legal. Uma psicóloga contadora, então. Sim, gosto de escutar, mas gosto de contar também. Adoro, adoro. Ah, que legal, muito show. Bom, Bruno, então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que tu falasse, assim, duas dicas finais, assim, para as pessoas que estão se sentindo ansiosas, né? E tem gente que. Eu já tive crises de ansiedade muito fortes, né? Fiz tratamento com terapia, me ajudou muito. Também fiz mudanças muito grandes na minha vida, que me ajudaram muito também, porque a terapia fez eu me conhecer melhor, né? E saber o que eu queria para Uhum. mim, né? E fez eu entender e deixar de fazer outras coisas, né? Que eu não queria, porque eu só tava fazendo, tava ficando ansiosa e não tava fazendo bem pra mim.
Bom, então eu queria que tu desse duas dicas finais para essas pessoas que estão se sentindo angustiadas, para elas se sentirem melhores e começarem a buscar apoio psicológico. Uhum. Então, eu vou talvez ser repetitiva, mas eu acho essa dica primordial, que é buscar desacelerar, Sim, parar realmente e tentar se conectar consigo, ressignificar algumas coisas que tu não consegue ali ter controle. Então, buscar ressignificar aquilo. Como que eu vou lidar com isso? Sem buscar, sem querer, então, se cobrar tanto. Né? Então, eu acho que essa é uma dica. sim. E outra dica seria respirar. Né? Além de buscar ajuda psicológica, né? Que seria todas essas coisas para, então, daqui a pouco buscar ajuda psicológica, se experimentar. Se daqui a pouco não gostar, tranquilo, ou busca outro profissional também, porque pode acontecer, né? De não ter empatia, Uhum. talvez, ou não criar o vínculo ali com aquele profissional. Mas para buscar, então, esse aprofundamento, né? Através da psicoterapia, mas eu diria assim, buscar respirar, para poder se conectar com o agora e contigo mesmo. Então, acho que é isso aí. Muito legal. Adorei conversar Ai, contigo. Foi uma quase uma consulta para ai que legal. com a psicóloga. Adorei mesmo. E pessoal, as pessoas que quiserem consultar com a Bruna, né? Ela tá fazendo consultas online, então é super tranquilo, super fácil, Uhum. né? Não precisa ter medo de consultar com o Não. psicólogo. E muito obrigada, né, por estar com a gente aqui. Eu te parabenizo mais uma vez pelo teu dia, Ai, obrigada. porque realmente a gente tem que valorizar os profissionais da saúde cada vez Ai, mais. muito Tá bom? Muito obrigada. Eu que obrigada. agradeço pelo espaço, por esse momento, pelo convite. Adorei conversar contigo. Espero que a gente possa ter mais momentos assim, conversar sobre outros assuntos aí. Claro, com certeza, vamos ter Tá sim. bom. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada. Beijão. Boa Boa noite para todo noite. mundo.